lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi sobre juramento a seus pais. Mais uma vez, de forma enfática, o verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Fecha os teus olhos e deixa o teu coração aberto. Pai amado, Pai querido, é a tua palavra e ela é mais cortante que espada de 2 gumes. Ela tem o poder de entrar até a divisão da alma. E ela faz aquilo que homem e mulher nenhuma consegue fazer. Pai, esta noite, nós queremos nos vestir de coragem. Essa palavra que o Senhor me deu, ela desatou a minha vida e a minha história para um novo ciclo e um novo tempo. Que aquilo que o Senhor fez em mim, eu peço ao Senhor que faça em cada irmão aqui esta noite. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança desse recinto, dessa casa, aos pastores, ao altar, aos líderes, vista de coragem, Deus. Tem coisas que já está pronto porque o Senhor fez. Tem coisas que é com o Senhor e o Senhor ainda irá fazer. Mas tem situações que é conosco, Deus. E em nossa parte, não nos deixe retroceder. Em nome de Jesus, amém. Quando falamos sobre Josué, lembramos de Josué, um grande guerreiro. Josué foi aquele herói da fé, aquele herói máximo que você conhece, que guerreou e que orou, e até o sol parou por causa da oração dele. Tem uma canção antiga que diz: vem com Josué lutar em Jericó. Josué liderando uma multidão, derruba as muralhas de uma cidade, faz o povo conquistar a terra prometida. Mas quando olhamos para a vida de Josué, nós vimos esse homem marcado, antes de ser corajoso, habilidoso, chamado de herói, nós vimos algumas marcas nesse homem que faz o Senhor alertá-lo sobre algo. No livro de Josué, capítulo 1, é uma mudança de ciclo na vida de Josué. Josué então está sem Moisés. O seu líder tinha morrido, no qual ele tinha andado muitos anos com ele. Josué tinha sido treinado, fiel, estado ao lado de Moisés, treinado pelo próprio líder. E que privilégio você andar com quem recebeu uma palavra da parte de Deus. Eu vou falar de novo. Para que você entenda. Que privilégio você andar com um homem que recebeu uma palavra de Deus. Não era Josué que tinha recebido. Quem tinha recebido uma palavra era Moisés. Mas agora o privilégio era dele de andar com quem recebeu uma palavra. Deus deu uma palavra para uma igreja aqui na cidade de 4 Marcos. Que privilégio você andar com um homem ou com uma mulher que recebeu a palavra de Deus. A visão, o projeto, a maneira como fazer, para onde ir. Agarre-se a essa pessoa, ande na sombra dela, sirva a ela, porque ela recebeu uma palavra. Moisés recebeu a palavra e Josué andava com Moisés. E quando nós vemos a história de Josué, nós vimos em muitos contextos Senhor
falando com o povo de Deus, trabalhando com o povo de Deus, através não da palavra que saía da boca de Josué, pastor Edinho, mas do seu exemplo de vida. Em muitos momentos nós vimos Josué tendo coragem para fazer algumas coisas. E quando eu leio Josué capítulo 1, eu sempre me perguntei por que Deus usa duas vezes, fala de forma enfática em alguns versículos, antes de Josué levantar e derrubar aquelas muralhas, que era para ele ter coragem, porque em todo o seu histórico ele não era medroso. Mas era algo no qual o Senhor precisava que Josué cultivasse na vida dele. Todos nós sentimos medo. E quando você fala e busca coragem, a palavra coragem no dicionário, não é o ato de não sentir medo, mas é o ato de você conseguir ultrapassar uma barreira de medo que chega na sua vida. E não tem um presente aqui que não possa dizer: eu não tenho medo de alguma coisa. Talvez você não tenha medo de algo terreno, mas tem aqui pessoas que têm medo da morte, e Jesus te diz isso. Esta noite ele tem uma resposta para você: não temas nem a morte, porque eu venci a morte. Se crês, morarás comigo eternamente. Tem pessoas que têm medo de ficar desempregado, tem pessoas que têm medo de uma doença, tem pessoas que têm medo do escuro, tem pessoas que têm medo de inseto. Existe medofobia para todo tipo de medo. Existe nome para todo tipo de medo. Sabe o que não existe? Ainda que não criarem uma palavra para poder matar, avançar sobre todos os tipos de fobia. Isso a língua portuguesa, os estudiosos, os psicólogos, os psiquiatras ainda não inventaram. Mas deixa eu dizer para você, eu trouxe uma receita. Abra ela está em letras garrafais. Josué capítulo 1, verso 9. Não tenha medo, seja forte e corajoso, e eu te farei herdar tudo que você sonhou e planejou na tua história. A receita está pronta. A receita está pronta. E a Bíblia diz que quando Josué começa a caminhar pelo deserto, ele começa a mostrar traços no seu caráter de que ele era um homem de coragem. Coragem é o ato de habilitar o seu caráter a avançar sobre os seus medos. Não significa que você não tenha medo, significa que você vai avançar sobre eles. Esta noite, enquanto eu ministro, o Espírito de Deus está vasculhando as suas prateleiras e jogando fora os seus remédios controlados do medo. Enquanto eu estou ministrando, o Senhor vai vasculhar a tua alma e vai começar a jogar fora os medos que têm assombrado a tua história e tem impedido você de avançar. Aquele grande guerreiro está agora no livro de Josué capítulo 1, dominado por aquilo que ele já tinha vencido. Tem pessoas que já venceu batalha, mas num piscar de olho deixou que o inimigo voltasse muito maior do que ele já foi na tua vida. A Bíblia diz que no passar do tempo, quando ele sai do Egito, Josué tinha por volta de 40 anos quando saiu do Egito. E quando ele saiu do Egito, significa que ele já tinha sido treinado, passado, mesmo como escravo, pelo exército de Faraó. Havia nele habilidades de guerreiro, que foi a primeira coisa a ser reconhecida para ser colocado como líder de tribo, descendente de Efraim, para Moisés. Havia nele reconhecimento de habilidades de guerra, de guerreiro. E você sabe o que Deus vai fazer na tua história com você? Deus vai levantar pessoas para reconhecer a habilidade que você tem. Eu vou falar de novo. Tem gente aqui que acha que não é bom para nada. Tem gente aqui que Deus está chamando e dizendo: olha, eu vou levantar você para fazer tal coisa numa empresa, eu vou colocar você em tal profissão, eu vou colocar você em tal situação, você vai fazer isso. Eu falo assim: mas eu não sou bom nisso. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós temos que entender para ter sucesso na vida. Primeira coisa, nós não somos bons em tudo. Sabe por que tem gente que não desperta uma habilidade? Porque quer ser bom em tudo. Primeira verdade que eu quero te dizer: você não é bom em tudo. Eu não sou bom em tudo. Mas Deus vai despertar a habilidade no qual você é bom. E você vai ser tão bom, você vai usar tanto essa habilidade que você e as pessoas à volta vai até esquecer no que você é ruim.
A Bíblia diz que Moisés, então, ele passa a andar com Moisés e começa a se destacar nas habilidades de guerra, porque ele era bom naquela habilidade. E Deus colocou um mentor na vida dele para reconhecer a habilidade que ele tinha. E eu quero lançar, despejar de dentro para fora uma palavra que mudou a minha vida e mudou a minha história. Deus vai colocar pessoas ao seu lado que reconheçam a sua habilidade. Pelo amor de Deus, ei, sabe qual que é o problema de hoje? Muitas pessoas estão querendo ir para a igreja e encontrar um pastor showman. Não vou falar isso aqui não. Fala ou não falo? Posso falar mesmo? Eu vou falar e ó. As pessoas querem ir para a igreja hoje e encontrar os pastores da internet, os showmans da internet. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu falo na frente da minha igreja. Eu não sou showman. Eu sou pastora chamada pelo Senhor. Eu não sou bom em tudo, mas eu quero que o Senhor me use nas habilidades que Ele me deu. Irmãos, olha para mim e olha para o meu esposo. Está aqui. Eu falo na frente dele aqui, ó. Quem vive com a gente sabe. Queijo e goiabada, completamente diferente no outro, mas dá o casadinho perfeito. O casadinho perfeito. Irmãos, o meu esposo não é habilidade dele pregar de forma inflamada. Ei, Deus deu essa habilidade a mim, mas queria eu ter uma habilidade dele. Ele é um pastor de ensino, coisa que muitas vezes eu não tenho paciência. Ele é um pastor do amor. Ele é consolidador. Irmãos, ele não perde uma ovelha de vista. Ele bate o olho, ele sabe quem está, quem não está na igreja. Quem tem esse homem como pastor? Tem ele para madrugada, tem ele no hospital, tem ele para um aniversário. Ele está ali. Ele está ali. Coisas que eu sou relapsa, que não está, que eu não tenho habilidade, está nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, e você começa a ser feliz em Deus quando você reconhece e ama a habilidade que Deus te deu. Você não se torna uma pessoa vazia. Sabe por que Josué se destacou? Porque Deus colocou em Moisés o reconhecimento da habilidade dele. Ele era bom em guerra. Ele sabia guerrear. Moisés sabia que podia contar com ele para a guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ser bons em guerra também. Não, pastor, eu não gosto não, sabe? Ei, a Bíblia diz que Neemias levantava o templo, um tijolo na mão, a massa na mão, e na outra ele tinha espada. Deixa eu dizer algo para você esta noite, que Deus levante em você a habilidade de guerra. A gente não guerreia o tempo todo, mas quando precisar, eu tenho espada na mão. Não vem para cima não. Que Deus levante a habilidade em você essa noite de saber entrar e sair de uma batalha se precisar, mas levando consigo a vitória. Nós não somos bons em tudo, mas naquilo que você é bom, vai ser um ano de destaque para a tua vida. Ah, não. Deixa eu profetizar, irmão, não é só mais um culto, é um encontro marcado, não é porque a pastora, o pastor, não é porque o pregador está aqui, é porque Deus tem essa mensagem para destravar a tua vida. Eu não sou bom em tudo, você não é bom em tudo, mas naquilo que você é bom, vai ser o melhor ano da tua história, porque você vai usar a sua habilidade como você nunca usou. Tem irmã, não, pode aplaudir, se é para Jesus, bate forte. Igreja é lugar, sabe o que era ali aquele deserto? Um lugar de reconhecimento de habilidades. Igreja é lugar de reconhecimento de habilidades. E tem pessoas escondendo os dons, os talentos e as habilidades. Tem irmã que, mas eu queria tanto ser usada pelo Senhor, mas eu não tinha eu não sei fazer nada, pastora, sabe? Eu só sou cozinheira. Faz uma comida boa e traz para os irmãos que estão trabalhando. Faz uma comida boa e vai levar para o irmão que está doente em casa. Faz uma lasanha, um peixe, uma carne assada no forno, com batata. Deu vontade de até falar em línguas estranhas. Sabe o que você faz? Bate na casa do seu pastor, da sua pastora, liga no WhatsApp dela.
Fala, pastora, hoje é sabadão, amanhã a senhora acorda e não vai para a cozinha, eu estou levando almoço aí. Ela tá, fala, Jeová, fala que a tua serva ouve. Fala mesmo, Jesus, com a tua igreja. Use a habilidade que Deus te deu. Josué agora, Moisés reconhecia nele uma habilidade. Reconhecimento de habilidade precisa ter coragem. Primeiro, para você reconhecer que não é bom em tudo. Tem gente que não usa nada porque quer ser tudo. Você conhece gente assim? Hã? Não, irmão, não tem vaga no louvor não, deixa que eu toco. Toca ruim. Feio. Mas quer tocar? Não, aqui não tem não, só lá para Várzea Grande tem. Não canta. Sua habilidade, irmão, minha habilidade não é cantar. Pelo amor do sangue de Jesus. Eu só canto uma nota que esse irmão jamais vai conseguir pegar, querido. Fora de uma vez. O que eu quero? E vocês sabiam que eu já fui líder de louvor? Se tivesse ligado aqui, aí ó. Eu não tinha. Mas depois tinha, irmão, e eu não queria sair. Um dia Deus falou para mim, você não está vendo que você está estragando tudo, que você está desafinada, você é desafinada demais? Vai pregar. Reconhecimento de habilidade. E você sabe quando que Deus me curou? Muito antes, e eu não sabia. Eu sempre fui ruim, muito ruim de matemática. Irmãos, eu queria vomitar na aula de matemática. Me dava náusea, eu passava mal, eu caía assim na cadeira, minha pressão baixava. Eu queria pular o muro e matar a aula. Toda a vida. Os adolescentes não podem fazer isso não. Toda a vida. E eu tinha um trauma dentro de mim, porque tudo eu ia de mal a pior, porque a tal da matemática me perseguia. Quando eu tinha 12 para 13 anos, 11 anos, uma professora de matemática foi substituída. Entrou para substituir ela um mês, uma menina nova, ela era ruiva. Deus só pode ter mandado uma Davi para me curar. E cheia de sardinha, e ela era a típica professora de oclão. E eu lembro que ela entrou, e nas aulas de matemática, irmão, lá ficava eu escondendo. Colando. Não pode fazer isso não. Aquela tragédia. E aquela menina um dia veio andando para o meu lado, vendo todas as aulas, eu debruçada, escondendo, não fazendo tarefa, envergonhada, querendo que a aula passasse logo. Ela veio com um sorriso, está no meu livro, Coragem. E ela disse assim, olha o que é a habilidade de ser professora. Eu não lembro o nome dela, eu não sei onde ela é, mas aquela menina nasceu para ser professora. Ela veio em cima de mim, e eu não querendo olhar para ela, tampando o caderno que não tinha nada, tudo riscado. E ela passando, eu lembro, parece que eu não sei nem, é raiz quadrada não, amaldiçoada. Não era raiz quadrada não, irmão, só podia ser raiz amaldiçoada, eu não apreendia. E o quadro estava cheio da tal da raiz lá. E eu não conseguindo fazer nada, e exercíciozinho valendo ponto, eu contando com a misericórdia da amiga do lado. Sempre aquela lástima, já sabendo que a minha mãe ia pegar as notas dia da reunião. E ela olhou para mim e disse assim, você não fez ainda? E eu disse, não. Ela disse, você não sabe? Aí eu brinquei com ela e falei assim, sou muito ruim de matemática. Aí ela olhou para mim, puxou uma cadeira, coisa que nenhuma professora tinha feito na vida. E ela olhou para mim, sabe o que ela disse? Ei, 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, eu tive que colocá-la no meu livro sem saber o nome dela. Poxa, acabei falando a minha idade, tem irmão fazendo a conta no dedo. 30 e poucos anos depois, eu tive que colocar ela no meu livro. Ela puxou uma cadeira e falou assim, mas a gente não é bom em tudo mesmo. Você sabia que eu sou péssima de português? Quando ela falou aquilo, irmãos, o assunto rendeu. Eu falei, português, eu sou ótima em português. Eu era ótima em ciências. Não tinha para ninguém, biologia, arte da vida.
Tanto que eu fiz biologia, eu era boa em história, eu gosto de história, sou contadora de história. Eu era boa em geografia, mas a tal da matemática eu era ruim. Ela olhou para mim e disse assim: mas a gente não é bom em tudo mesmo, mas você tem que pelo menos passar. Eu nunca mais reprovei em matemática, porque eu descobri que não era só eu. Ei, a professora, aquela professora, ela também era ruim em alguma coisa. Naquilo que eu era bom, ela era ruim. Então eu não era ruim de tudo. A matemática não ia acabar com a minha vida. Ei, aquilo que você não é bom, não vai acabar com a sua vida. Porque Deus vai despertar suas habilidades. Ei, sabe o que Josué tem? Coragem para mostrar as suas habilidades. Ano de 2025 é um cenário excelente para você ter coragem de mostrar suas habilidades. Sua família conhece suas habilidades. Seu pastor conhece suas habilidades. A empresa que você trabalha conhece suas habilidades. Deixa eu dizer uma coisa para você: é tempo de ter coragem para mostrar aquilo que você é bom e também reconhecer aquilo que você é ruim. Coragem, tem gente que pensa que coragem é só sair daí gritando. Não, coragem é reconhecimento. Sabe outra coisa? Que na trajetória, Josué escreveu uma trajetória de coragem. Lá no final, no grande tchan da vida dele, de tomar a posse da terra, de derrubar a muralha, de pegar o lugar que Deus tinha dado para ele, depois da morte de Josué, o Senhor usa as duas palavras, duas vezes, que acompanharam ele durante a vida. Por que o Senhor usou a palavra coragem em capítulo 1 duas vezes? Ser forte e corajoso. Daqui um pouquinho o Senhor diz: tenha coragem. Sabe por quê? Deus sabia que ele reconhecia aquela palavra. E eu quero esta noite que o Espírito de Deus marque esta coragem dentro do teu peito. Que nos momentos de adversidade, fraqueza, você também escute Deus falar: ei, assim como eu fui com Moisés. Sabe o que Deus estava dizendo? Assim como você viu tantas lutas e tantas dores, e você teve coragem para estar ao lado dele e chegar aonde você chegou, você precisa continuar usando este dom, esta habilidade que eu coloquei dentro de você. Mas deixa eu trazer uma boa nova com coragem escrita no meu peito. Ei, deixa eu dizer a você: eu venci as adversidades da minha vida tendo coragem para ser o que Deus tinha falado que eu poderia ser. Josué tinha traçado uma história de coragem. Ele teve coragem para reconhecer habilidades. Outra coisa que Josué teve, além disso, ele teve coragem para permanecer. Fala assim: permanecer em quê, pastora? Em posicionamento. Chegou um tempo na caminhada, vocês conhecem a história. Deus falou para Moisés levantar 12 espias, 12 homens íntegros para espiar a terra, para que eles trouxessem um relatório positivo e animassem o povo. Esse negócio de ter que animar o povo, e parece que isso repete, né? Não, é só lá em Várzea Grande que tem, aqui não tem não. De vez em quando tem uns irmãos que perguntam assim nos grupos da igreja: ei, o que vai ter hoje na igreja? Irmão, se eu abro o grupo, eu tenho que morder a minha língua para não responder. Me dá vontade de entrar. Tinha um quadro antigo na televisão que tinha um personagem que era irado. O nome dele era Saraiva. Ele tinha a sobrancelha assim. Falava: nossa, mas o dia tá bom. Não, não tá bom não, o dia tá ruim mesmo. Nossa, mas aquela nuvem lá vai chover. Não, não vai chover não, é um guarda-chuva. Tem hora que dá vontade, irmãos, baixar um Saraiva. Uma mentalidade Saraiva para responder uns irmãos. O que vai ter no culto hoje? A minha vontade, é só em pensamento, irmãos, que eu faço isso. É entrar no grupo e falar assim: hoje vai ter o Spider na igreja, descendo numa teia, lançando. Vai ter o Superman voando. Hoje vai ter um show pirotécnico lá dentro da igreja. Vai ter umas carretas, uns carros rodando. Hoje é isso que vai ter. Ô meu irmão, sabe o que tem hoje na palavra? O que tem no culto hoje? Hoje tem palavra. Hoje tem louvor. Hoje tem comunhão. Hoje tem igreja.
posicionou? Josué se posicionou porque ele tinha coragem para se posicionar em momentos de adversidades. Deus chamou e pediu para Moisés levantar 12 espias. Os 12 foram espiar. Vocês já conhecem a história. Ele e Caleb foram juntos. 10 voltaram com um relatório negativo, dizendo: a terra é boa, mas lá tem gigantes, filho de Anaquins. Nós perto deles sentimos como um gafanhoto. Até que então, uma coragem brota dentro dele. Esta noite Deus está levantando homens e mulheres que têm que fazer a diferença através do seu posicionamento dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja. Dentro de igreja é lugar de ter posicionamento. Ei, nós não estamos falando de um povo que não conhecia Deus. Tudo isso aqui estava acontecendo dentro de uma igreja, no deserto. Você sabe o que ele fala? 10 está dizendo: não, nós não vamos conseguir. E o povo começou a gritar, as mulheres puxavam o cabelo, pegou pedra para apedrejar Moisés. E ele dá o grito de posicionamento. E o grito dele era quase um grito de boiadeiro. Josué e Caleb gritam e dizendo: parem de inflamar a promessa de Deus. Nós vimos a terra é boa, trouxemos um fruto dela para você ver. Ela cheira leite, cheira mel. Ela existe, não, Deus não brincou conosco. Sua promessa já está desenhada, ela não existe, Deus não brincou com você. Mas quem você tem ouvido, tem dito quem você tem sido e aonde você vai chegar. Quem você tem ouvido? É mais fácil, irmãos, nós vivemos em um tempo, em um país laico, democrático, é muito mais fácil ouvir a maioria. Só que quem tem posicionamento está embasado e ouve e pratica a palavra, não ouve maioria. Não ouve maioria. Eles gritaram, aqueles eram amigos deles, que tinham viajado com eles, que exerciam liderança com eles, exerciam até um poderio sobre eles. Só que a Bíblia diz que para ter posicionamento importa agradar a Deus do que aos homens. Tem muita gente preocupada em agradar homens, esquecido de agradar a Deus. Naquela grande reunião, Josué deu um grito, mas Caleb diz: nós poderemos avançar, nós poderemos conquistar, nós poderemos alcançar o que Deus planejou. Porque se Deus prometeu, nós conseguiremos avançar. Coragem para se posicionar. Nós estamos falando de milhares de pessoas, no meio deles com pedra na mão. Eles poderiam ser mortos com Moisés, mas havia dentro deles um senso de coragem para se posicionar. Você sabe o que precisa, dentro do peito de um coração de um cristão hoje? Está precisando de coragem para se posicionar. Coragem para dizer: Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa, Deus nos deu uma visão. Eu vou continuar, eu vou avançar, mas tudo está dizendo ao contrário. Mas Deus deu uma palavra. Existe uma canção linda que diz assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Que esta noite a voz do Senhor te encoraje a prosseguir. Quando meu filho tinha 3 meses de idade, esse o mais novo, o Pedro Samuel, eu coloquei ele para dormir no berço. E quando eu acordei, nem tinha ido dormir, estava me trocando, coloquei ele para dormir, o bercinho no meu quarto. Eu vi como é que chama aquele negocinho para mosquito? Mosquiteiro. Eu vi um mosquiteirozinho, usava de enfeite, aqueles negocinhos assim, aqueles bercinhos todo enfeitado. Eu vi um mosquiteiro balançando, ele tinha enrolado o pezinho no mosquiteiro e estava puxando. Eu falei: nossa, ele acordou. Quando eu fui lá, irmãos, eu tinha 5 minutos que eu tinha colocado ele lá, estava me trocando, arrumando a cama para deitar. Quando eu coloquei lá, ele não tinha tido febre, ele não estava. Quando eu coloquei ele lá, eu vi o mosquiteiro balançar e eu me levantei de novo. Ele já estava com a boca toda babada, roxo, com os olhos estatalados. Eu peguei nele, ele estava pegando fogo em questão de um minuto. Meu esposo estava assim na frente, no cômodo da frente, eu gritei ele. Nós saímos correndo, quem conhece ali Várzea Grande. Entramos na Avenida da FEB correndo, a minha filha mais velha de 6 anos de pijama. E eu gritando, tirava aquela espuma na boca dele e gritava: Deus, tenha misericórdia! Deus, tem misericórdia! Deus, tem misericórdia! O Senhor me deu e não toma. E sacudia ele. Quando nós entramos na Avenida da FEB, assim, o carro pegou um buraco e quebrou.
A minha filha saiu chorando, meu esposo com o olho estatalado, tentando tirar o carro da estrada. Aí eu saí do carro e ele já estava desfalecendo, engasgado. Eu chupava o nariz dele e a boca dele para voltar. No meio da Avenida da FEB, meia-noite, os carros passando, irmãos. Prostitutas nos pontos, assim na cidade, no centro da cidade. Eu olhei a minha filha de pijama. Eu lembro que ela estava de um pijama de ursinho, malha fria, manga comprida. Ela tremia e fazia assim com a mão dentro do carro. E meu esposo suado, tentando tirar o carro. E eu dava a mão, peguei um cueiro dele, uma manta dele que estava enrolada, e eu abanava no meio da avenida e diziam: pare, me levem para o hospital, meu filho está morrendo, parem. Ninguém parava. Eu olhei para o meu esposo, eu olhei para minha filha, eu olhei para o meu filho e disse: eu preciso ter coragem. Fui para o meio da avenida, balancei e disse: pelo amor de Deus, pare. Um Corolla preto daqueles antigos parou. E ele disse: moça, eu disse: meu filho, não é assalto, não é golpe. Meu filho, quando eu mostrei a criança para ele, o Pedro estava com os olhos vidrados e babando. Ele tinha 3 meses, gordinho, branco, carequinha. E ele olhou a criança e disse: entra. E me levou para o hospital Jardim Cuiabá. Chegando lá, eu olhei aqui o rosto e ele foi falando, eu dizendo: Senhor, não tira de mim no carro, Senhor, não tira de mim, Senhor, não tira de mim. Ele olhava para mim, eu lembro do semblante, ele também era um moço, meio gordinho, do rosto branco, das bochechas meio vermelhas, com uma barba meio calvo. É o que eu lembro. Se eu ver na rua hoje, eu não conheço. E eu olhei para ele, ele olhava para mim e dizia: calma. E sabe o que ele dizia no meio da conversa? Coragem no momento de aflição, coragem, vai passar. Cara, como assim coragem? Que eu estou pregando para vocês. Ei, sabe por que Deus falou para Moisés, para Josué, para ter coragem? Porque Deus sabia a palavra que ia ativá-lo. Eu não estou pregando nada para você do que você já não viveu. Você já viveu tantos momentos de coragem. Não é agora que você vai fazer como o Josué, ficar com a cabeça no meio da perna, achando que as coisas estão difíceis. Deus está dizendo: volte a lutar. Tenha coragem, como você já teve em muitos momentos da sua vida. Eu entrei no hospital lá do Jardim Cuiabá com ele correndo. Eu invadi a sala da pediatria, do pronto atendimento. A mulher estava atendendo o outro, doutora Margarete. Eu coloquei o Pedro com um cueiro azul. Cueiro não, é um borezinho, aqueles que abotoa debaixo da perna. Joguei ela, e ela não conseguia abrir o bore do menino. Sabe o que ela fez? Pegou uma tesoura na gaveta e rasgou o bore. Quando ela rasgou o bore do menino, o Pedro estava todo rajado. Ela só pegou o telefone e diz assim: UTI urgente. E quando ela falou aquilo, o Cleiton não tinha chegado. Ele ficou com a Yasmin com o carro no meio da estrada tentando tirar. E quando eu olhei para trás, o rapaz ainda estava lá e ele dizia assim para mim: vai, tá tudo bem, vai, tá tudo bem, sobe para UTI, tá tudo bem. E eu fui, pastor, até a porta e falei assim: obrigada, como é que é seu nome? Ele colocou a mão em mim e disse assim: Miguel, aos teus anjos o Senhor dará ordem a teu respeito, para que te livre de todo mal. E eu subi com Pedro, ali ficamos 3, 4 dias na UTI. Descobrimos que o Pedro estava com uma infecção renal fortíssima. E antes dos 3 dias não saiu o laudo. Fazendo o exame, tiraram água da medula. A igreja começou a orar. Ele ruim, colocaram ele numa UTI neonatal. Aquelas crianças recém-nascidas, toda hora que a máquina apitava é porque uma estava dando parada cardíaca. E quando várias crianças morreram, pequenininhas, prematuras durante o dia, eu estava sem equilíbrio emocional. Eu estava muito fraca, irmãos, fisicamente. Eu estava dormindo no banco, eu estava comendo no banco. Tiravam ele do balão de oxigênio para eu amamentar. E eu não tinha força. Eu lembro que um dia, à noite, eu não trocava com meu esposo, e meu esposo criou uma barba assim, 3 dias dormindo num banco que tinha lá fora. Ele também não ia para casa. E eu lembro que eu fui para dentro do banheiro da UTI, fechei a tampa do sanitário, me ajoelhei e cantei essa canção. Eu não tinha força para orar. Eu cantei essa canção e falei assim: quando tudo diz que não, jogada em cima do vaso sanitário da UTI. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não é
estou só. E o que dizes sobre mim não pode. Eu levantei a mão e disse: canta Jerechuri, canta lá. Xere canta Lara, Jerechuri, anda, canta lá. Jere canta Lara, Xere, Jerechuri, canta lá. Me levantei revestida de coragem. Em meio àquele caos, eu precisava me posicionar como mãe e como serva do Senhor. Eu fui na minha bolsa e eu lembro que eu tinha só R$50. Eu fui lá fora e falei para o meu esposo: vá até o pastor e entregue essa oferta. É tudo que nós temos. Eu quero uma oferta de resgate pela vida do meu filho. Nós entregamos uma oferta. Eu me revesti de coragem, chamei o meu esposo para orar e disse: nós precisamos ter coragem. Para que você precisa ter coragem hoje? Josué precisava de coragem para se posicionar. Por causa do posicionamento dele, uma geração foi salva. Tem coisas que ainda não aconteceu na sua vida, porque você não teve. Posso falar? Posso falar? Vai fazer beicinho, ficar zangadinho? Se ficar também, eu estou indo embora. Tem coisas que não aconteceu na sua vida, porque você não teve coragem de se posicionar. Mas essa noite o Senhor está te dando uma roupa nova. Josué teve coragem para se posicionar. Tem momentos que nós precisamos de coragem para nos posicionar como mãe, como pai, como discípulo, como membro, como ovelha de um pastoreio sério. Ele se posicionou naquele momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Desculpe o termo. O pau ia quebrar, a fumaça ia subir, o balaio ia acontecer. Era numa caminhada, era no processo. Ei, ele teve coragem de se posicionar. Mas você sabe outra coisa que eu acho incrível em Josué, e que eu tenho que trazer para você, que está nesse texto que eu escrevi? Ele teve coragem para permanecer na posição dele. Durante todo o trajeto, só 40 anos, tá? De deserto. Ele viu os amigos dele. Morreu. Dormia durante o dia um sol escaldante, terrível. Gente sendo enterrada na areia o tempo todo. Tio, tia, primo, vó, avô, amigos. Dormia um frio congelante. À noite, um frio congelante. Durante o dia, um sol escaldante. O cerco estava apertando. Aquela geração, os amigos dele que saíram, cheios de sonhos, de projetos. A roda da resenha à noite, o bate-papo. Tinha que ter coragem para se posicionar. Na hora que chegava o papinho dizendo: você está vendo? Eu não acredito. Falou que a terra é boa, tá? Mas você viu o tanto de gente que está morrendo? Nós também vamos morrer. Eu imagino cá com a minha contadora de história aqui dentro de mim, que na hora que a conversinha fiada, como diz minha mãe mineira, começava a acontecer, a coragem de se posicionar é que fazia valer a pena a promessa que ele recebeu. Eu vejo Josué saindo de cena da roda dizendo: meus amigos, eu irei dormir. Por quê? Porque eu não compactuo com a visão de você. Mas você não está vendo? Eu não vivo, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela promessa. Deus nos prometeu, e é em cima deste posicionamento que eu vou viver. Eu não vou viver em cima do que estão falando, eu não vou viver em cima do que está acontecendo, eu vou viver em cima do que Deus me prometeu. E você, em cima do que está vivendo? Tem muita gente dizendo: mas eu não sinto, eu não vejo. Tem momentos que nós não vamos ver, mas nós vamos ter que ter coragem
para continuar. Coragem para continuar. Coragem para continuar. Todas as vezes que chegava para Josué e Caleb dizendo: você sabe quem que morreu essa noite? As lágrimas poderiam rolar, dizendo: vamos enterrar. E quando ele ia ajudar a enterrar os seus entes queridos, amigos no deserto, eles tinham que caminhar e deixar os corpos para trás. Eu imagino Josué caminhando, chorando, dizendo: Senhor, dai-me coragem para prosseguir. Deus está chamando homens e mulheres dentro dessa cidade de 4 Marcos, no estado de Mato Grosso e no Brasil, que tenha coragem de se posicionar, coragem para acreditar e coragem para permanecer. Fogo de palha não consegue ir a lugar nenhum. Como diz na minha terra, cavalo paraguaio. Posso falar? Sabe qual que é a pegada do cavalo paraguaio? Que ninguém quer ele nas corridas de cavalo. Lá, pau, deu a largada. O cavalo, a raça do paraguaio, ele tem uma força na largada incrível. Ele tem uma flexibilidade nos nervos. Ele é um animal diferente dos outros. Ele tem um alongamento no quadril, que ele tem condição, de dar passadas mais do que os outros. Ele alonga os seus passos e sai na frente. Pá! Só que ele não tem constância na cavalgada. Ele cansa. A força que eles têm nos músculos, ele não tem a resistência nos pulmões. Aí aquele que está vindo mais devagar, que tem coragem para permanecer, está mantendo o seu passo firme e forte. O paraguaio vai ficando, mas aquele que tem coragem para se posicionar vai caminhando. E você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, e tem uma coisa que eu tive coragem para fazer, é guardar a minha fé. Ei, irmãos, Deus está procurando homens e mulheres nesse tempo que tenham coragem para guardar a tua fé. Tenha coragem para guardar a tua bandeira, aquilo que você acredita, o cristianismo estampado no seu peito, dizendo: eu tenho coragem para permanecer. Quantos começam a caminhada com Cristo, mas logo param? Porque a corrida, o primeiro impacto foi cheio de emoção, mas o processo do deserto, a influência é muito maior na sua vida, muitas vezes, do que a coragem para continuar. Mas Deus está dizendo: tenha coragem de deixar essas influências hoje. Tenha coragem de se posicionar como um líder, como um membro fiel desta casa. Tenha coragem. E você está pensando que eu não prego isso na minha igreja? Você está pensando que eu só prego isso na igreja dos meus amigos? Para as ovelhas dos meus amigos? Se você for lá na minha igreja, você vai me ver pregando a minha mesma mensagem. Porque eu preciso. E eu sabe o que eu digo para eles? Se eu não tenho coragem para falar para as minhas ovelhas, por que eu vou ser astuciosa de ter coragem para falar para as ovelhas dos outros? Coragem para se posicionar. Semana passada eu ainda preguei dentro da nossa igreja sobre justamente posicionamento, e falei que na Bíblia há um relato de Jesus sobre embarcações, e há 2 embarcações relacionadas à igreja hoje. Há uma embarcação que muitos têm andado, principalmente na era digital. Uma igreja chamada a Igreja do Turista. Eu não vou falar isso aqui hoje não. Será que eu falo ainda? A Igreja do Turista é aquela que atrai multidão. É aquela onde as pessoas são atraídas para show, para eventos, aonde as emoções acontecem. Mas na hora que o passeio acaba, elas vão embora. Quando a gente vai para a praia, é muito legal, porque tem aqueles barcos de pirata. Quem já andou? E é muito legal porque eles param e o barco de pirata tem show lá dentro. E lá dentro tem comida, lá dentro tem bebida. Levam a gente em alto mar. A gente até mergulha em alguns lugares profundos por alguns momentos, mas nós não podemos ficar lá, porque o passeio é rápido, as emoções são rápidas. E logo, logo na volta vai passando por alguns lugares e a gente vai dando tchau para os outros turistas. É tudo tão emocionante. Mas no final do dia, o barco tem que parar e você tem que descer. Quantos estão andando neste barco,
Barco do turista, barco da falta de comprometimento, barco que quer viver emoção. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi adepto a alguns barcos, aonde ele andava, atravessava o mar da Galileia, o lago, de um lado para o outro. E é engraçado que não veio andando Jesus em barcos de turista, se você for analisar a história, a geografia do lugar, até porque nem tinha. Jesus só usava barco de pesca para se transportar. Fala, por quê, pastor? Porque barco de pesca, ele não tem emoção, ele tem propósito. Fala, por quê, pastora? Porque no barco de pesca, você não está ali para passear, você está ali para viver um propósito. Aonde tem um barco de pesca, você sabe que tem um propósito. Qual o propósito, pastora? O propósito de aprender a pescar. Jesus pega Pedro estava fora do barco, Jesus manda ele entrar, não dentro de um barco de passeio, Jesus manda ele voltar dentro do barco dele, pegar a rede dele que ele estava lavando, e colocou ele aonde? Em alto mar. Ei, dentro do barco de pesca, até semelhante com o de turista, você também vai para alto mar, só que você não vai para passeio, você vai para receber uma palavra. A Bíblia diz que Pedro, ó aqui Jesus falando essa noite, ó. Pedro estava em cima, diz assim, entrou no barco e diz assim: Senhor, olha, eu nem queria voltar, mas em cima da tua palavra eu vou. Barco de pesca é lugar de palavra. Eu quero profetizar que essa igreja é o barco de pesca de 4 marcos. Eu quero profetizar que esta igreja é o barco de pesca. Se Deus tivesse que usar, se Jesus tivesse que usar essa igreja, se Jesus estivesse procurando em Mato Grosso uma igreja que tivesse o barco de pesca para usar, certamente ele viria aqui em 4 marcos dizendo: deixa eu usar o barco de vocês. Vocês acham que eu não vi o trabalho? Vocês acham que eu não acompanho a casa? Ei, vocês acham? Célula, casa de paz, discipulado, oração, palavra, pesca, 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 pesca. Pedro está lá no meio do barco falando assim: ei, Senhor, aqui tá bom. E Jesus está dizendo dentro do próprio barco dele: vai um pouquinho mais longe, vai um pouquinho mais longe, ei, vai um pouquinho mais longe. Engraçado que no barco do turista, quando a gente desce, a gente só quer tirar a foto com o capitão. Meu filho era louco para tirar a foto com o capitão, que vai vestido de marinheiro, de capitão, quer dizer, colocou aquele chapéuzinho, aquele capzinho. A gente tira até foto, ei, mas depois nunca mais vê o capitão do barco turista, nunca mais vê aquele pastor que de repente na internet, eu vou falar. Eu não posso ficar muito irritada, irmãos. Não posso, eu me irrito à toa para falar essas coisas. Eu tenho que pedir o Espírito Santo controla. Tem gente que é pastoreado pelos pastores da internet, ouve palavra da internet, mas quando está doente é o seu pastor local que vai lá na sua casa orar por você. Quando o negócio pega lá, você não vai lá no pastor da internet, porque o capitão do barco do turista nem sabe quem você é. Vai lá no pregador lá, ei, e não vem me pedir conselho depois não, porque eu não atendo a ovelha dos outros. Primeiro, eu aprendi, para eu poder andar na igreja dos meus amigos, eu tenho que ter ética. É até uma matéria que a gente aprende no seminário, mas depois aprende mesmo na prática. E assim como eu tenho para ir, eu tenho para receber na minha igreja. Eu e meu marido, nós ficamos criteriosos para quem a gente recebe. Pode até vir, mas aqui dentro dessa casa o sistema é esse, é esse, é esse. Aqui obedece desse jeito. É assim, 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 assim. E aí vai lá para o capitão. Vai lá, pastora Gisele veio aqui, prega, pastor, olha, depois eu estou passando por um problema, só pode orar por mim. Olha, é o seguinte, orar, posso até orar. Mas eu queria que você procurasse sua pastora Priscila, seu pastor Edno, que eles são os seus pastores. Eu só preguei, eu não conheço você. Quem tem responsabilidade sobre a sua vida e autoridade são eles, não sou eu. Eu só sou uma convidada da casa. Mas tem gente que se alimenta da casa, mas vai dar honra para outros. E a Bíblia diz que Jesus, quando Pedro estava lá em alto mar, falou: lança a rede. Pedro lançou. Quando Pedro lançou a rede, veio cheio de peixe. Tudo que Pedro queria era peixe. Só que o barco dele não era de turismo.
O barco dele era de pesca. E dentro do barco de pesca nós recebemos palavra para viver propósito. Dentro daquele barco de pesca que ele viveu a vida toda, como seu ganha-pão, ele encontrou o seu propósito divino através de uma palavra. Essa noite o Senhor vai encaminhar muita gente aqui para um propósito divino. Essa noite o Senhor vai despertar, vai catalisar dentro de você um propósito muito maior que você até hoje não se deixou despertar. Deus está dizendo para você: coragem para reconhecer suas habilidades, coragem para permanecer, coragem para ir além daquilo que você nunca foi. Sabe qual é o propósito divino? Ei, Pedro chega, está pulando peixe para todo lado, as crianças vão em cima, nunca teve uma pesca daquela. As mulheres estão vindo com o cesto, o mês estava garantido, e os amigos chamando, dizendo: Pedro, ajuda a juntar, Pedro, agora nós temos muito peixe para limpar. Os olhos de Pedro não estavam mais aqui, os olhos de Pedro estavam procurando. Quem que você está procurando? Ele, cadê ele? Pedro, peixe, não me importa mais, não me importa mais. O que foi? De repente ele encontra os olhos de Jesus, de braços cruzados, o vento batia no cabelo, o sol raiava, brilhava nos olhos, no rosto de Jesus. Pedro bate os olhos dentro dos olhos de Jesus, pula do barco e diz: Jesus. Jesus diz: vinde após mim e eu farei você pescador de homens. Quando você está dentro do barco da pesca, da igreja compromissada com o evangelho, sua vida sempre terá um propósito. Sua vida sempre terá um propósito. Esta noite o Senhor está despertando coragem dentro de você, para avançar para um nível maior, como você nunca avançou. Ei, Josué escreveu uma história de coragem. E o dia que ele sentiu medo, o Senhor ativou nele o que ele já tinha vivido. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me faz acreditar. Coragem era uma palavra conhecida para Josué. Não era uma palavra estranha, era uma palavra conhecida. É uma palavra conhecida para você? Você já viveu um tempo de coragem na sua vida? Você já viveu uma marca de coragem na sua vida? Fique de pé que eu quero orar por você. Aleluias. Aleluias. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer Deus está aqui? Quantos podem dizer: o meu tempo chegou? Ativa em mim, Senhor, a coragem. Ativa em mim, Senhor, um tempo maior. Ativa em mim. Galera do louvor, vem para cá, para a gente estar ministrando antes que eu